Fala, galera. Todo mundo só fala do tal do Megalodon, né? Ai, ele é o maior. Ai, ele é o bicho-papão do oceano. Mas ó, deixa eu te contar um segredo. O Megalodon perto dos caras que eu vou te mostrar hoje parece um peixinho de aquário. Hoje a gente vai mergulhar fundo para conhecer 10 monstros pré-históricos que faziam o Megalodon pedir arrego e querer voltar para a escola. Tem bicho com dente de serra elétrica, jacaré do tamanho de um ônibus e até baleia que joga sujo com inteligência de sobra. Prepara o fôlego, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar pro mar da mesmo jeito. Bora lá! 10 cameroceiras, o poste de luz voador do período ordoviciano. Fala, galera! Vamos voltar no tempo uns 470 milhões de anos, lá no período ordoviciano. Esquece dinossauro ou tubarão, tá? Nessa época, esses caras nem tinham sido planejados ainda. Quem mandava no pedaço era o cameroceiras. Imagina só, um polvo que, em vez de ser todo molengão, foi enfiado dentro de uma concha em forma de cone, dura pra caramba, reta e com uns 9 metros de comprimento. Parece até um submarino vintage movido a tentáculos. Enquanto o resto da galera daquela época era tudo miudinho, do tamanho de uma mão, o cameroceiras chegava parecendo um prédio ambulante. Ele nem precisava de pressa para nadar, com esse tamanho todo, era só dar uma tateada no escuro com os tentáculos e pronto, pegava um monte de escorpiões marinhos coitados pra janta. O bicho era praticamente cego, mas tinha um faro tão bom que sentia o cheiro do lanche de longe. E quando ele pegava a presa? Usava um bico de papagaio gigante para abrir a latinha da vítima, mais fácil do que a gente abre uma lata de cerveja no churrasco. Esse cara foi o primeiro bad boy dos oceanos e dominou tudo por uns 30 milhões de anos. Respeita o vovô. 9. Isópode gigante, a faxineira imortal do fundo do mar. Imagina que você tá mergulhando lá no fundão, onde a luz nem chega, e de repente dá de cara com uma barata gigante do tamanho de um cachorro pequeno. Esse é o isópode gigante. E o pior de tudo, enquanto você me ouve agora, é que esses bichos não foram extintos, não, viu? Eles estão lá, andando pelo abismo agora mesmo. Eles estão no planeta há centenas de milhões de anos e nem se deram ao trabalho de evoluir. Para que mudar, se o design deles já é perfeito para ser um encosto e comer resto? O visual dele é uma mistura de besouro com um alienígena, cheio de armadura e 14 patas rastejantes. O Megalodon podia até ser brabo na caça, mas o isópode gigante é brabo na paciência. Eles são os campeões do jejum, conseguem ficar até 5 anos sem comer nada. Mas, quando um cadáver de baleia cai lá no fundo, eles se juntam igual a uma gangue e não soltam enquanto não deixarem só o osso branquinho. A crueldade deles não tá numa mordida fatal, mas sim naquele olhar vazio e na boca que não para de roer nada. Se você tem pavor de barata, esse aqui é o chefão final que você nunca vai querer encontrar na vida. 8. Chastasauro, o porta-aviões do período Triássico. Se o Megalodon te dá medo por causa dos dentes, o Chastasauro vai te deixar sem fôlego só pelo tamanho absurdo. Ele viveu entre 235 e 200 milhões de anos atrás e foi simplesmente o maior réptil marinho da história. Imagina um bicho de 21 metros de comprimento, o que dá uns 2 ônibus articulados um atrás do outro, passando do seu lado na água. Se o Megalodon era um tanque de guerra, o Chastasauro era um porta-aviões de verdade nadando por aí. Mas ó, escuta essa que é a parte mais engraçada. Esse gigante era banguela. É sério, você não ouviu errado. O dono do oceano no Triássico não tinha nenhum dente para escovar. Ele usava uma técnica de caça que era um pesadelo para os peixinhos, o vácuo. Quando ele abria aquela boca que parecia uma caverna, a pressão da água mudava tanto que sugava cardumes inteiros para dentro, igualzinho a um aspirador de pó de última geração. O Megalodon podia ser assustador rasgando a carne, mas a crueldade do Chastasauro estava no tamanho apelão. Ele era como um fantasma gigante que aparecia do nada, você nem via os dentes, mas quando percebia, já estava lá no escuro do estômago dele. Com o Chastasauro, o terror não era a mordida, era o fato de que perto dele, todo mundo virava uma formiguinha indefesa. 7. Sarcosuchus, Super Croc, o terror dos pântanos. Cerca de 112 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, o oceano não era o único lugar de dar frio na barriga.
Nas margens dos rios, quem mandava era o Sarcosuchus, o famoso Super Croc. Se você já acha um jacaré moderno assustador, imagina pegar um e multiplicar o tamanho dele por 3. Com 12 metros de comprimento e pesando 8 toneladas, esse cara parecia um ônibus blindado e cheio de espinhos, só esperando o momento certo debaixo da água suja. O mais bizarro é o seguinte: enquanto você me ouve, tenta imaginar a mordida de um monstro desses. São 8 toneladas de pressão. É força suficiente para esmagar um dinossauro de porte médio como se fosse um biscoito. Ele não precisava ir para o mar aberto procurar briga com o Megalodon, ele só ficava ali, de boa, esperando na beirinha. Qualquer bicho que chegasse perto para matar a sede acabava pagando o pato com a própria vida depois de um vral fatal. Por causa dele, beber água naquela época era praticamente um esporte radical de vida ou morte. 6. Plesiosauro, o assassino invisível versão guindaste. Voltando ali para a época entre 203 e 66 milhões de anos atrás, período Jurássico e Cretáceo, se você visse um pescoço gigante saindo da água, não vai achando que era o monstro do Lago Ness vindo pedir um lanche, hein? Esse era o plesiosauro. Enquanto os outros bichos ficavam lá se matando de nadar para alcançar a presa, esse cara aqui era o mestre da lei do menor esforço. Com um pescoço que era metade do tamanho do corpo, ele deixava o corpão lá longe para não fazer marola e só lançava a cabeça como se fosse uma flecha. Imagina você lá, sendo um peixinho de boa na lagoa, e do nada aparece uma cabeça cheia de dentes de agulha te espetando, sem você nem ver de onde veio o ataque. Era tipo um guindaste da morte subaquático. Ele não tinha aquela mordida de esmagar caminhão do Megalodon, mas na base da malandragem e da rapidez, ele dominou tudo por milhões de anos. Isso até o meteoro chegar e cancelar o CPF de toda a linhagem dos pescoçudos. 5. Helicoprion, o carpinteiro doidão do período Permiano. Galera, entre 290 e 250 milhões de anos atrás, enquanto nossos ancestrais estavam naquela fase de aprender a engatinhar, o Helicoprion decidiu que queria ser o diferentão da evolução. Pensa num bicho estranho. Enquanto todo peixe tem dentes em fila, esse cara tinha uma mandíbula no estilo rolo de fita adesiva. Por mais de 100 anos, os cientistas ficaram batendo boca para saber onde ficava essa serra circular, se era no nariz, na barbatana ou até no rabo. Parecia um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. No fim das contas, a natureza resolveu instalar um fatiador de presunto profissional na boca dele. Toda vez que ele fechava a mandíbula, essa espiral de dentes dava uma giradinha e cortava a presa em fatias finas, tipo um sashimi de luxo. Com 7 metros de comprimento, ele nadava por aí com um sorriso que era literalmente de dar nó na cabeça. Sorte a nossa que extinção em massa deu um game over nessa serra elétrica viva. Se não, o surf hoje em dia ia ser um esporte para quem não tem amor à vida. 4. Mosasauro, a estrela de cinema com mandíbula dupla. Lá por volta de 70 a 66 milhões de anos atrás, Cretáceo, se você desse um mergulho no oceano, ia dar de cara com o chefão que roubou a cena até do T-Rex no Jurassic World. O Mosasauro não era tubarão e nem baleia, ele era, na verdade, um lagartão gigante que cansou da terra firme e decidiu empreender no mar. Com 17 metros de comprimento, ele parecia um dragão de Komodo bombado, com nadadeiras e um rabo que funcionava como um leme de navio. Mas o que faz dele um pesadelo real, enquanto você me ouve agora, é o design da sua boca no estilo compre um, leve 2. Além dos dentes principais, ele tinha uma segunda fileira de dentes no céu da boca, curvados para trás. Ou seja, se ele te desse uma bocada, você só tinha duas opções: ou aceitava ser engolido de uma vez, ou tentava fugir e era triturado de novo. O bicho era o predador alfa absoluto, comia tubarão, ave marinha e até os próprios parentes. Era o famoso, eu sou rico, sou braço forte e não levo desaforo para casa. Um verdadeiro brutamontes dos mares. 3. Dunkleosteus, o tanque de guerra sem dentes. Vamos voltar uns 380 a 360 milhões de anos atrás, no período Devoniano. Aqui você ia conhecer um bicho que parece ter sido desenhado por um engenheiro mecânico, e não pela mãe natureza. O Dunkleosteus era um peixão de 10 metros que usava uma armadura de osso tão grossa na cabeça que parecia um carro blindado do BOPE. E o mais bizarro,
O cara simplesmente não tinha dentes. Pois é, em vez de dentes, ele tinha duas placas de osso afiadas como navalhas saindo direto do crânio. Toda vez que ele fechava a boca, essas placas se amolavam sozinhas, transformando a boca dele numa guilhotina eterna. E ó, não pisca não, hein? Ele conseguia abrir a boca em uns 50 de segundo, criando um vácuo tão forte que a presa era sugada para dentro da garganta antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Com uma mordida de 5 toneladas, ele mastigava os bichos mais duros da época como se fosse um saquinho de coxinha ou um snack crocante. Um tanque de guerra que nada e corta tudo pela frente. Tá bom de pesadelo pra você? 2 Basilosaurus, o rei lagarto que, na verdade, é uma baleia. Lá por volta de 40 a 34 milhões de anos atrás, Eoceno, o oceano recebeu um morador bem esquisito chamado Basilosaurus. O nome dele significa rei lagarto porque, quando acharam os fósseis, todo mundo pensou que era uma cobra marinha gigante. Mas olha a pegadinha, na real, ele era uma baleia pré-histórica de 18 metros de comprimento. Imagina só uma baleia com corpo de modelo, toda fininha e comprida, se mexendo na água igualzinho a uma sucuri, a nossa famosa anaconda, gigante. Enquanto você me ouve, tenta visualizar um bicho que tem a inteligência de um mamífero, mas a cara de um monstro mitológico. Diferente das baleias de hoje, que são mais paz e amor, o Basilosaurus tinha dentes feitos para cortar, rasgar e esmagar o crânio das presas. Os cientistas já acharam até fósseis de baleias menores dentro da barriga dele, tudo com a cabeça moída. O cara não caçava só para sobreviver, ele era um assassino frio e calculista. O Megalodon podia até ser maior, mas na estranheza e na agilidade de uma cobra gigante, o Basilosaurus ganhava de lavada. Um Livyata Melvillei, a baleia assassina com Q infinito. A gente tá falando de uns 12 a 9 milhões de anos atrás, Mioceno. E sim, esse cara viveu na mesma época e era o rival direto, o cara que batia de frente com o Megalodon. Um verdadeiro clássico dos oceanos. Se você acha que o Megalodon era o topo da evolução, o Livyata era a resposta debochada da família das baleias. Imagina uma baleia cachalote de 17 metros, mas em vez de ter só dentes embaixo, ela vinha com um combo completo, dentes em cima e embaixo. Cada dente tinha 36 centímetros, do tamanho de uma espiga de milho gigante. É o maior dente já registrado na história dos animais. Enquanto você me ouve agora, saca só o terror. Enquanto o Megalodon caçava no instinto e na força bruta, o Livyatan tinha a inteligência de um mamífero de elite. Ele tinha um sistema de sonar tão top que conseguia enxergar no breu total e achar o ponto fraco do inimigo. O bicho não era só grande, ele sabia usar o cérebro. Os cientistas acreditam que o Livyatan e o Megalodon viviam num quebra-pau constante por comida e território. Imagina uma guerra civil debaixo d'água, de um lado, o tubarão brutamontes, do outro, a super-baleia gênia. Se o Megalodon era um valentão de rua, o Livyata era o verdadeiro dom da máfia, tinha a força e a estratégia. E aí, esses foram os 10 monstros que deixariam o Megalodon no chinelo. Para vocês, se rolasse um X1 de verdade entre o Livyatan e o Megalodon, quem ia sobrar para contar a história? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios. Valeu, galera!